Paz do Senhor, irmãos, em nome de Jesus, temos aqui mais um estudo para a honra e glória do nome do Senhor. E eu quero falar aqui de casa de Israel e casa de Judá, e novamente eu vou falar desse assunto, porque ele é muito fácil de ter um entendimento aqui, e tem pessoas que nem imaginam que isso existe. Aliás, tem religiosos que ficam teimando contra a palavra do Senhor. Eles preferem seguir os que as religiões falam do que ver a palavra do Senhor e seguir a palavra do Senhor. Mas eu acredito que os irmãos não. Apesar de estarmos todos aprendendo a palavra, eu entendo que os irmãos vão querer entender a palavra e vão acompanhar comigo tudo o que está escrito aqui. Se houver um entendimento do que é casa de Israel e casa de Judá, 70% mais ou menos das profecias de fim de tempo, elas são reveladas, são quebradas para entendimento nosso. Amém? Então vamos lá, vou começar aqui em nome de Jesus, no livro de Efésios, o capítulo 2, a partir do versículo 11. E diz assim, eu vou chamando a atenção nas palavras para os irmãos e guardando as palavras para a gente fazer a ligação. Amém? Diz assim, portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, eram gentios na carne, e chamados incircuncisão, pois que pela carne se chamam circuncisão feita por mãos de homens. Amém? Paulo está fazendo uma referência a gentios. São os nossos passados com a casa de Israel. Vamos chegar aí. Que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos alianças da promessa, não tendo esperança, e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, presta atenção nisso. Vós que antes estavam longe, presta atenção na palavra. Já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Porque, eu estou falando para prestar atenção aqui, porque Daniel fala disso aqui, ele ora por isso aqui, né? E a oração de Daniel chegou em nós. Porque ele é a nossa paz, do qual ambos os povos fez juntou povos e derrubando a parede da separação que estava no meio. Isso aqui é profético também, porque isso aqui vai acontecer no milênio. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistiam em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Então as ordenanças que existiam, as leis, o Senhor destruiu. Você não tem que ficar seguindo leis de homem. Conhecereis a verdade vos libertará. Isso é simples. Você precisa sair de normas de religião e viver a palavra, não os que as pessoas querem que você viva, para ficar preso em religião. Glória a Deus, e entendimento religioso. E sai espalhando por aí o entendimento religioso. E não busca o entendimento da palavra do Senhor, pregando ao contrário daquilo que o Senhor está falando. Pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo, ele evangelizou a paz a vós que estáveis, presta atenção novamente, a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Casa de Israel, longe, e casa de Judá. E nós vamos saber já por quê. Por quê? Porque por ele ambos teremos acesso ao Pai no mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos santos e da família de Deus, edificado no fundamento dos apóstolos. Isso aqui é importante entender. Tem gente que fica lendo Apocalipse e tentando passar um ensinamento que é impossível fechar. Para você entender Apocalipse, você tem que ir nos profetas, nos apóstolos. O fundamento é lá. Sem eles, sem os profetas, você não entende o Apocalipse. Aliás, entende de maneira errada e fica escrevendo aí de maneira errada. Amém, irmãos? Glória a Deus. Como nós estamos com pessoas que queremos, de fato, crescer no aprendizado, eu estou passando para os irmãos essa informação importantíssima. Então nós vamos agora a Daniel, na oração dele. A oração de Daniel está no capítulo 9, o versículo 7. E ele vai... Aquilo que Paulo fala lá está na oração dele aqui, ó. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão de rosto. Como se hoje se vê aos homens de Judá, presta atenção, os homens de Judá, é casa de Judá. Aos moradores de Jerusalém, é a tribo de Benjamim. Jerusalém pertencia à tribo de Benjamim. E a todo Israel, todo o povo. Aos de perto, casa de Judá e Jerusalém, tribo de Benjamim, e aos de longe, casa de Israel, as 10 tribos do norte. Em todas as terras por onde os tens lançado, por causa das suas rebeliões que cometeram contra ti. Quem o Senhor lança fora
de Canaã, da terra prometida, daquilo que ele tinha dado para o povo, no tempo da velha aliança, que apontava para uma nova aliança, é as 10 tribos do norte, a casa de Israel, levado pela Síria, e agora nós vamos entrar nesse entendimento que está em 2 Reis, abra aí em nome de Jesus, 2 Reis 17. E nós vamos a partir do versículo 5. Aqui nós começamos a fechar esse entendimento daquilo que Paulo explica, da oração que Daniel faz. Diz assim: porque o rei da Assíria subiu por toda a terra e veio até a Samaria e a cercou por 3 anos. Então, nesse tempo aqui, a Samaria era a capital das 10 tribos do norte, que tinha separado das 2 tribos do sul, que é Judá e Benjamim. E o Senhor vai chamar Judá e Benjamim de casa de Judá. E vai chamar essas 10 tribos do norte de casa de Israel, porque agora se formavam 2 nações. Amém? A nação de Israel, a casa de Israel, que é os que estão longe, esses são os nossos pais. E eu vou já passar isso para os irmãos, para os irmãos entenderem. Então diz o versículo 6. No ano 9 de Oséias, o rei da Assíria tomou a Samaria, levou Israel cativo para a Síria e fê-los habitar em Hala, em Rabor, junto ao rio de Gozã e na cidade dos Medos. Então, os irmãos, prestem atenção. Esse rei chamava Salmonaser, rei da Assíria. Presta atenção que o rei é da Assíria. Isso aqui também aponta para Apocalipse. O rei da Assíria invadiu as 10 tribos do norte, pegou o povo, que era uma prática comum dele, e levou embora esse povo. E colocou ali um povo dele, para que ele tivesse menos problema. Amém? Ele pegou esse povo e levou embora. Esse povo que ele levou embora nunca mais voltou para as 10 tribos do norte. Eles nunca mais voltaram. Eles não vieram novamente. Isso vai acontecer com a casa de Judá, um pouco para frente, que eles vão ser cativos na Babilônia. Mas 70 anos depois tinha uma profecia que eles voltariam e voltaram para o mesmo lugar. Porque o Senhor banca aquilo que ele fala. Aquilo que ele fala cumpre. E ele disse que ele ia espalhar a casa de Israel pelo mundo, por causa dos pecados da casa de Israel. E ele espalhou pelo mundo todo. A Síria leva embora, e a partir da Síria, eles se espalham pelo mundo. Muitos são vendidos como escravos. A Síria depois vai ser tomada pela Babilônia, e leva muitos cativos, que vai ser tomada pelo reino Medo-Persa, e leva embora também os cativos, que já não se sentiam mais na promessa. Porque o Senhor disse que se eles abandonassem o Senhor abandonaria eles. Isso aconteceu. Eles esqueceram o Senhor. Esse resgate vai acontecer na cruz. O Senhor fala lá para aquela mulher Ciro-Fenícia, quando ela sai gritando atrás dele: eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aquela mulher Ciro-Fenícia era a casa de Israel. Amém, irmãos? Glória a Deus. Não é difícil entender. Amém? Ó, diz assim aqui o versículo 7. Porque sucedeu que os filhos de Israel pecaram contra o Senhor Deus, que os fizeram subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram outros deuses. Os filhos de Israel, que entendam as 10 tribos do norte, casa de Israel, andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel, e que dos reis de Israel que eles fizeram. Versículo 9. E os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas contra o seu Deus e edificaram altos em todas as suas cidades, desde a torre dos atalaias até a cidade fortificada. E levaram para si estátuas, imagens do bosque, em todos os seus altos outeiros e debaixo de todas as árvores verdes. Tem casa de Israel que ainda adora imagem até hoje. Eles não conseguiram se libertar. E tem religiões que trazem essas imagens até hoje. E os filhos de Israel, das 10 tribos do norte, estão lá dentro, ainda. Amém? Em nome de Jesus. Como nós sabemos que é casa de Israel ou casa de Judá? Nós sabemos porque o Senhor falou que é. E aqui em 1 Reis, no capítulo 12, no versículo 21, presta atenção aqui, ó. Vindo, pois, Roboão a Jerusalém. Roboão vai ser o rei das 10 tribos do norte. Aqui tem a profecia que eu vou mostrar para os irmãos. E ela se cumpre aqui. Vindo, pois, Roboão a Jerusalém. Roboão aqui, ele é rei da casa de Judá, das 2 tribos do sul. Roboão é filho, estou corrigindo aqui, ele é filho de Salomão. Vindo, pois, Roboão a Jerusalém, reuniu toda a casa de Judá. Por que eu sei que é a casa de Judá? Porque a Bíblia fala que é a casa de Judá. E
A tribo de Benjamim, as duas tribos do sul, onde estava Jerusalém. Jerusalém pertencia às terras que foi dada à tribo de Benjamim. 185 mil homens escolhidos dentro de destro para a guerra, para pelejar contra a casa de Israel. Quem falou que é a casa de Israel? O Senhor que falou que é a casa de Israel. Está aqui na Bíblia. Não tem heresia nenhuma aqui. O Senhor fala em casa de Israel e casa de Judá. Casa de Israel, 10 tribos do norte. Casa de Judá, 2 tribos do sul. O Senhor fez essa divisão aqui. Então ele queria restituir o reino para Roboão, que era o filho de Salomão. Porém, veio a palavra de Deus a Semaías, homem de Deus. Aí, Semaías traz a profecia do Senhor. Fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e toda a casa de Judá. E a Benjamim. Por quê? Porque eles estavam juntos. E ao restante do povo dizendo: assim diz o Senhor, não subireis, nem pelejarei contra vossos irmãos, os filhos de Israel, as 10 tribos do norte. Volte cada um para a sua casa, porque eu é que fiz esta obra. Foi o Senhor que separou as nações. Porque no projeto de bênção de multidão de nações, que vem Abraão, Isaac e Jacó, ela passa para Efraim, na bênção de Jacó, quando ele põe a mão invertida. Ele fala para José: esse aqui, o mais novo, vai ser uma multidão de nações. A bênção é uma multidão de nações. Na sequência, Efraim passa a ser uma nação, representado por todas as nações. E Judá, judeus, é uma outra nação. Aqui não é tribo, as 10 tribos estão dentro da nação, que aí então vem na linhagem de Efraim. Glória a Deus, irmãos. Entendido isso?